Paz de Cristo. Nesse vídeo a gente volta falando um pouco mais em mais detalhes dessa questão de sacerdócio e reinado e reis, porque está muito ligado ao livro do Apocalipse. Então, o que significa isso? Na verdade é o sacerdócio de Melquisedeque, né, que não tem genealogia, a gente vê ali nos tempos de Abraão, e a gente vê isso no Apocalipse. Então não quer dizer necessariamente Israel do Antigo Testamento, na verdade a igreja, os fiéis por completo, Antigo e Novo Testamento. Nos fez reis, reino, é o que muitos falam aqui no verso 6, que a palavra certa é reino, em vez de reis, mas para mim é um detalhe que para mim não interfere muito, porque a gente vê depois no Apocalipse que fala abertamente, claramente que os fiéis serão reis. Nos fez reino e sacerdotes para Deus e seu Pai. E veja só aqui no capítulo 5, verso 10, para nosso Deus os fizestes reis, novamente aqui mais reino, e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E no capítulo 20, verso 6, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Veja só, e reinarão com ele 1000 anos. Então, seremos reis, né? Reinaremos. Apenas aqui, algumas passagens aqui do livro do Apocalipse, está muito ligado ao Êxodo. Na verdade, é todo o Antigo Testamento, Melquisedeque, que era rei sacerdote de Salém ou Jerusalém, muito ligado à parte de lei. Êxodo 19 é muito importante, a promessa a Israel ali no Monte Sinai, é a mesma promessa à igreja do Novo Testamento. Então, Pedro vai falar isso, ligado ali no Êxodo, capítulo 19, 6. Ele vai falar isso parecido em 1 Pedro, capítulo 2, verso 9. Então, o rei e o sacerdote, aqui alguns detalhes do que eles faziam. Porque é isso que nós devemos estar fazendo já de agora, e mais ainda quando estaremos realmente no trono ali, mais a fundo realmente nos lugares celestiais, reinando e sendo sacerdote com Cristo. O que o rei fazia? Julgava. Primariamente o rei julgava, ele sentava ali, né, seu trono ali, sua coroa, ele julgava ali o certo e o errado. A gente vê isso na vida de Davi e Salomão, várias passagens que falam de julgamento. Então, fala de correção ao trono, e é isso que a gente vê no livro do Apocalipse, Deus julgando o seu povo e julgando as nações, o mundo também. O sacerdote não tão diferente em certos aspectos, porque ele também ali intercedia pelo povo, ele espiava, fazia sacrifícios, tem ali, se você considerar o Urim, o Tumim, eles também julgavam em algumas situações. Então, o que significa entrar no Santo dos Santos? A gente sempre fala isso, no livro de Hebreus, a gente vê, nós já podemos entrar no Santo dos Santos. O que significa isso? Né? Na verdade, é a presença de Deus? É verdade, é a presença de Deus, mas significa muito mais do que isso. Ali o sacerdote, o Santo dos Santos que se liga ao trono de Deus, né? Se diz que, na verdade, ali no Santo dos Santos é onde estava o trono de Deus, onde a glória dele também aparecia. Então, quando o sangue era aspergido, o sangue do sacrifício era ali em frente, ali o propiciatório ali no Santo dos Santos. Então é muito importante essa ligação do Santo dos Santos com o trono de Deus. Então, o sacerdote ali levava um incensário cheio de brasas do fogo do altar para dentro, né, do Santo dos Santos, e o serviço sacerdotal do templo, né, o julgamento no trono de Deus. Ali todo o serviço ali do tabernáculo está ligado a julgamento também, na verdade, o dia da expiação, o povo ali com a alma afligida, esperando ali o julgamento de Deus ou o perdão de Deus. Então, fica a pergunta, podemos ver essas coisas, esses tópicos, esses temas no livro do Apocalipse? E a resposta é que podemos sim. A gente vê Jesus como rei, o sumo sacerdote, a gente vê o corpo de Cristo também, né, participando disso, presente, passado, futuro. Isso já aconteceu. No presente já somos reis e sacerdotes, mas ainda num nível muito menor do que vamos no futuro ser.
Isso é uma das maiores revelações do Apocalipse, o véu sendo removido realmente nesse sentido, realmente a gente está no trono de Deus. O Urim e o Tumim fala de julgamento também que o sacerdote participava. É o que dizem ser uma pedra branca e a preta, né? É o sim e o não. O sacerdócio está ligado à primogenitura. Eu falei isso, foram comprados, né? A história do sacerdócio aqui. A gente vê em Gênesis a história de Melquisedeque, rei e sacerdote, sem genealogia, aquela história com Abraão. Em Êxodo, no capítulo 32, o bezerro de ouro, a gente vê a história como a tribo de Levi ali se destacou. Eles participaram, é claro. Arão participou, era um levita, mas a tribo de Levi ali foi à frente e participou nesse processo de correção, julgamento e arrependimento. Até interessante ali em Êxodo 32, essas passagens de Êxodo, de ver que o povo foi julgado, inclusive. Muitos morreram, inclusive. Em Números 8, a gente vai ver essa troca dos primogênitos que foram comprados, né, pelo sangue do Cordeiro. A gente vê essa troca onde os sacerdotes, os levitas agora são trocados pelos primogênitos. A gente vê esse tema no Apocalipse, os 144 mil comprados. Veja só, não é por acaso. E a primogenitura fala de nome também. Né, o nome é Deus como Pai, e isso... 144 mil estão ligados a isso porque eles têm o nome de Deus. A ligação para que não haja praga. Onde a gente vê praga? Praga a gente vê também no livro do Apocalipse, não só no Antigo Testamento. Toda a história de Israel. Isso também a gente vê no livro de Números, capítulo 8. Essa questão de praga, para que não haja praga entre eles ali. O sacerdócio ia trabalhar para isso. Essa intercessão diante do povo. Números capítulo 25, a gente vê Finéas, o sacerdote ali zeloso, ele matou israelita envolvido em prostituição com Moabe. Então a praga, mais uma vez, a praga cessou. Então, a gente vê essas pragas, principalmente ali no Apocalipse, as taças, está ligado a pragas. Outras situações também que falam de pragas ali que a gente vê no livro do Apocalipse. Então a gente vê a parte de sacerdócio envolvido. Isso. Realmente, se há um sacerdócio infiel, a praga vai vir. Em 1 Samuel, a gente vê Eli e seus filhos, né, o sacerdócio da corrupção. É interessante como vai ter essa diferença com Zadok. Zadok, essa genealogia fiel, o sacerdote fiel dos tempos de Davi. Então, a genealogia de Eli vai ser corrompida e vai vir Zadok. Zadok é a linhagem fiel de sacerdote. Ele foi ali o sacerdote fiel dos tempos de Davi, em contraste com a corrupção da linhagem de Eli. Então vai separando essas duas linhagens, e a gente vai ver em Ezequiel, um livro bastante profético da igreja também, né, quando a gente vê ali a partir do capítulo 40 falando do templo, e vai falar de Zadok. Então, na verdade, é uma tipologia do verdadeiro sacerdócio. O nome Zadok que eu marquei aqui em cor diferente, está ligado a Melquisedeque, porque fala de justiça. Esse nome é Sadak, no hebraico. Está ligado a Melquisedeque, e Zadok fala de justiça. E no livro do Apocalipse a gente vai ver muito falando sobre justiça. Então tem a questão de João Batista, também um sacerdote, que vai ali batizar Jesus, né? Ele vai passar ali o sacerdócio para Jesus, e vai tipificar isso a igreja também, né, os 144 mil no Apocalipse. Então a primogenitura, reino e o sacerdócio, né, são comprados. Né? Então, quando fala em primogênito, tem a bênção em dobro, recebiam essa bênção em dobro ali. E Israel era o primogênito, a gente vê no Êxodo, Israel sendo primogênito, Israel por completo, mas existia também os primogênitos ali do povo de Israel. Então, às vezes a Bíblia mostra histórias mais ligadas à primogenitura, como os levitas que vieram dos primogênitos, mas Israel por completo era o primogênito. Na verdade, a primogenitura fala dos filhos, né, de Deus verdadeiros, né, realmente, não pela lei de ser o mais velho, mas pela graça. Né, o mais novo muitas vezes acabava recebendo a primogenitura pela graça de Deus. Os sacerdotes foram comprados, já tenho falado muito sobre isso. Então, liga ao filho primogênito.
Tenho falado isso, pela graça, não pela lei. A gente vê isso nas vidas de Isaac, Jacó, José, Davi. Inclusive os reis vinham ali da primogenitura, né, e iam ligar a Cristo, que se liga à igreja. É muito importante lembrar que não é só a bênção dobrada para tudo que eu vou receber, mas eram bênçãos que implicavam cuidar dos irmãos após a morte do pai. Então é muito importante porque a primogenitura se liga justamente a isso. E realmente é importante porque os 144 mil são sacerdotes, eles reinam com Cristo, a noiva também, reinando com Cristo e transmitir valores à nova geração. É isso que os judeus falam, inclusive. A palavra dobro, dois, segundo, a palavra que estão ligadas entre si, fala de uma cópia, né? Até quando se fala desse tema de testemunha, fala disso, de uma cópia, de uma duplicação de uma imagem. Uns versos em Jeremias que fala isso no hebraico, se você quiser olhar a palavra no hebraico, é isso. Então é um contraste. Os infiéis, já falei em outro estudo, eles recebem o dobro, é por isso que eles vão receber ali o que eles plantaram, eles vão colher, e a mesma coisa os fiéis vão colher ali o que plantaram, é o dobro. São leis de restituição que estão ali em Êxodo 22, a lei do ladrão também, e Jesus vai vir ali como ladrão, a gente vai ver isso no Apocalipse. Jesus vem como ladrão ali trazendo a recompensa, né? Interessante. Tudo temas de Jeremias também, a gente vai falar sobre isso, no caso aqui a destruição dobrada. Apocalipse 14, 144 mil herança, primícias comprados, esse nome do Pai, ser um filho, verdadeiro filho primogênito, reis e sacerdotes, vão estar no trono. Apocalipse 16, aí vem o julgamento da Babilônia, né, da igreja infiel e do mundo, porque derramaram o sangue dos profetas, vão beber sangue, é o dobrado, é o receber de volta, plantou, colheu, tudo relacionado às leis ali, de Êxodo, Mateus 5, as beatitudes. É lindo falar sobre isso. Apocalipse 18, Babilônia, falsa religião, mundo. Retribuir a ela, ou paga a ela em dobro, esse tema de comprar e vender, retribuir a ela, ou pagar a ela em dobro, né? O que ela plantou vai colher agora, né? O cálice dobrado. Primogenitura similar a Jacó, que recebeu o nome Israel, muito importante, veja só, os 144 mil recebem o nome, assim como Jacó, que não era o primogênito por nascimento, literalmente, mas foi pela graça. Passou pela sua correção, muito lindo isso, porque é a história da igreja, a história de Israel. Foi passado esse nome a José e Efraim, fala muito a Efraim, Manassés, José, fala muito da igreja, né? A igreja ali no Egito, a igreja que, o sofrimento de José, os frutos vindo. A gente vê esse tema, sacerdote, primogenitura. Interessante como sacerdote, ele era ali alçado, elevado, como uma oferta de primícia, né? Então tem essa ligação da primícia e primogenitura. E o sacerdote ali em Números 8, quando os levitas foram escolhidos, a gente vê que eles eram alçados como primícia. A palavra no hebraico é a mesma, né? Fala até de ressurreição também. Ser ofertados ali, a ressurreição, é isso que eu acredito, muitos acreditam nisso. Os judeus sabem dessa ligação também, é muito interessante, né? Levítico 23, as primícias alçadas ali, com Números 8, por exemplo, os levitas sendo alçados ali em oferta. A palavra primogênito no hebraico com primícias é interessante, né? Que é a mesma raiz, na verdade é a mesma palavra, né? Essa palavra aqui que palavras diferentes da mesma raiz significando primícia, primogênito, primogênito, primogenitura. Em Números 3, versos 12 a 13, a gente vê esse tema do primogênito, aquele que abre o ventre, que nasce primeiro. Onde a gente vê esse nascimento no Apocalipse? A gente vê por vários locais, a gente vê claramente no capítulo 14, né, os 144 mil recebendo o nome, né, há um nascimento realmente, vão estar ali no trono de Deus. Em Números, é aquele que abre o ventre entre os filhos de Israel. Israel é uma simbologia à nação de Deus.
primogênito é meu desde o dia em que feri os primogênitos no Egito. Então, sempre a ligação do sangue do cordeiro que a gente vê nos 144.000 também. Santifiquei para mim todo primogênito em Israel. Eles são santificados. Então, no judaísmo é importante dizer que é uma coisa que vem do judaísmo, já vem do povo hebreu. O judaísmo acredita que é um reino vindouro, né? Isso, por tipologia se vê no reinado de Davi. Jesus também já veio, é uma tipologia até da vinda dele, a primeira como a tipologia do cumprimento de uma segunda vinda, né? Bem maior essa tipologia sendo cumprida, porque vai ser realmente ele reinando com a igreja. Então, no judaísmo, eles se acham os primogênitos e vão espalhar as bênçãos para as nações. Então, é meio que por aí, mas a primogenitura não é pela lei, né? É essa a grande diferença. Essa é a festa de tabernáculos que a gente vê no livro do Apocalipse. Então, Jesus é o primogênito, a primícia daqueles que dormem. A igreja vai seguindo esses passos, né, que vão ser os próximos. A igreja vão ser os próximos a serem ressuscitados. É a primeira ressurreição, se a gente falar assim. Então o judaísmo fala uma coisa interessante, não queria aprofundar, mas eles falam que o livro de Levítico fala do sacerdócio, claro isso, né, tribo de Levi, e o livro de Números fala no sacerdócio sem genealogia, muito importante, né? Os levitas são escolhidos dos primogênitos, a gente vê no livro de Números, a gente vê a lei do Nazireu, que ele, como um sacerdote, o Nazireu, ele é ali que deixava os cabelos crescerem, várias coisas ali, a gente vê a separação dele, era como um sacerdote. A gente vê o Nazireu, que era como um sacerdote, então diz até que ele tinha acesso ao templo. Então a gente vê em Números que realmente os detalhes do Nazireu se ligam muito ao sacerdote, os judeus sabem disso e ligam realmente. A bênção sacerdotal é justamente ali após a passagem da separação do Nazireu, no livro de Números. A rebelião de Coré, no livro de Números, querendo ser sacerdotes, eram levitas, mas não eram sacerdotes. Então, toda essa questão de descendência de Arão, sacerdócio, e de um povo que não era sacerdote, que fala do Novo Testamento, que nós, sem essa genealogia necessariamente, mas por Cristo, pelo sangue dele, a gente se torna um sacerdote. Esse tema de abismo, né, a rebelião de Coré, a terra engole, o Abaddon, a gente vê isso no Apocalipse, muito ligado à rebelião de Coré. Um ponto que a grande maioria dos comentaristas bíblicos esquecem ou não se apercebem e veem por outra ótica, mas é que Israel é um nome que é dado ao fiel, né? Então, como a circuncisão, ela é do coração. Todo o livro de Gênesis, o Antigo Testamento, é uma tipologia. E Jesus, o sumo sacerdote, reinando também, e nos dá a promessa de julgamento das 7 igrejas. A gente vê esse julgamento no Apocalipse ao modelo do tabernáculo e do trono, né? As trombetas, as taças, tudo ligado ao serviço do tabernáculo. Incenso. Então, por exemplo, aqui a promessa a Tiatira, lá no livro do Apocalipse. Poder sobre as nações, regerá com vara de ferro. A gente vê isso em Apocalipse 2, 12, 19. Essa questão de reger, esse poder, reinar. Laodiceia, ao que vencer, se assentará comigo no meu trono. E a gente vai ver isso, esse cumprimento vai ver no próprio Apocalipse. Trono é julgamento, é santo dos santos, é ligado a isso, é tabernáculo. 144.000 são primícias, ligado à primogenitura, como já temos falado. Trono comprados reinarão, é o selo do sacerdócio. Os selos do Apocalipse ligado aos 144.000 selados, essa ligação entre os dois. As trombetas são tocadas pelos sacerdotes, a gente vê isso no livro de Números. A salvação contra o inimigo, Números capítulo 10, a gente vai falar isso nas trombetas. Incenso, fumaça, julgamento versus oração, tudo isso do serviço sacerdotal no tabernáculo. Taças do Apocalipse, a oferta de libação derramada, vinho, a festa de tabernáculos, tudo ali nas taças do Apocalipse. Tabernáculo de Deus, Nova Jerusalém, que a gente vê no Apocalipse, serviço do templo, tudo isso ligado ao sacerdócio e ao reinado.
comprar e vender esse tema de ouro, essas pedras preciosas, mercadorias da Babilônia também, o contraste com o sacerdócio fiel. E só lembrando, em Mateus aqui, capítulo 19, 1 Coríntios 6, essa promessa onde Jesus e Paulo falam que a igreja vai se assentar sobre tronos e vai julgar. A igreja, como Jesus e Paulo falaram, vai assentar sobre tronos, vai julgar, né, anjos ou mensageiros, né. Então, Israel, esse nome que é dado aos fiéis, é muito importante isso está ligado aos 144 mil. Então, no Apocalipse, há um slide aqui que separa e mostra isso visivelmente, essa mensagem da salvação que vai sendo espalhada através de julgamento também, correção. No Apocalipse 1 a 3, a gente vê a promessa às 7 igrejas, o início, a introdução, essa questão de reis e sacerdotes, assentar sobre o trono, poder sobre as nações, reger com vara de ferro, a árvore da vida ligado ao Santo dos Santos, maná, nome de Deus, branco, vestes brancas, coroa, coluna no templo, Nova Jerusalém, ouro provado no fogo, a ceia. Tudo ligado a esses temas de reis e sacerdotes, o sacerdócio. E tem também o contraste aqui, a tribulação, segunda morte, segundo as vossas obras, virei sobre ti como um ladrão. Tudo temas ali de leis, ali no livro de Êxodo, por exemplo. No Apocalipse, capítulos 4 até o final, a gente vê o cumprimento. A gente vê o cumprimento com selos, trombetas, isso tudo no Apocalipse 4 a 22, taças, trono, julgamento, reinando, santo dos santos, coroa, roupas brancas, arca da aliança, templo, fogo. Tudo isso fala de sacerdócio e reinado, que leva a um julgamento, a parte em vermelho aqui, para correção, através de selos, trombetas, julgamento, tribulação, correção. Venho como ladrão ali no Apocalipse 16. Então, o julgamento segundo as obras, dobro, né? Apocalipse 16, 18 falam das leis ali ligadas ao sacerdócio. E é claro, leis ligam-se aos reis que julgavam também, através das leis. Reis e sacerdotes são primogênitos ali no livro do Apocalipse. No pensamento hebraico, não há essa sequência cronológica, inclusive no livro do Apocalipse. A gente vê isso como o livro de Números, por exemplo, vários livros da Bíblia que não seguem sequência cronológica necessariamente. É interessante esse meio que quiasma ou ligação dos temas. Apocalipse 1 a 3, a gente vê a promessa, a introdução ali, promessa de bênçãos, a igreja, todos, um aviso de julgamento também. A gente vê no final do livro do Apocalipse, a gente vê essa conclusão, né, na verdade, a gente vê esse tema onde vai ser um comentário nos capítulos 21 e 22. A visão final fala do templo, Nova Jerusalém, relembra o julgamento para os infiéis, que vai o quê? Vai estar ligado ao meio do livro do Apocalipse. Muito interessante ter essa visão. Então, Apocalipse capítulos 4 a 13, a gente vê cumprimento. A igreja que está no caminho vai cumprindo, vai estar no trono, vai julgar, vai reinar. A gente vê nos selos, nas trombetas, e em vermelho os que estão fora do caminho, e mesmo a igreja mesmo, nós vamos sendo ali corrigidos, muitas vezes engolidos, provados, né? Mas ali selos e trombetas, né? A terceira parte atingida, fala muito da igreja, a gente vai falar sobre isso. Nos capítulos 14 a 20 também cumprimento das promessas ali que a gente vê na introdução e na conclusão. Os que estão no caminho, no trono de Deus, vão estar julgando e reinando. É claro, vão estar sendo corrigidos também. Como falei, não há uma sequência cronológica necessariamente. A gente vai ver a festa de tabernáculos, o trono de Deus, esperamos estar lá. E julgamento em vermelho aqui, os que estão fora do caminho, que estão sendo julgados ali, vão ser corrigidos ali. Estão totalmente consumidos, né? Deus vai vir e vai ali trazer o julgamento. Fala das taças, ali a gente vê um julgamento ali, porque estão completamente ali fora do propósito de Deus. O julgamento é a parte ali dos infiéis e das nações. A parte da ação, né? Então há duas formas de ver essa questão de reis e sacerdotes. Uma forma conservadora, muitos acham dessa forma. Jesus é o sumo sacerdote, ele já está reinando como rei também. É o sumo sacerdote, nós também já somos, participamos desse processo, ele está reinando nossas vidas.
nós entramos no Santo dos Santos, mas existe uma forma mais aguda, eu me encaixo até mais nessa forma aguda. É claro que eu vou dizer que falo de coisas futuras que a gente vê por tipologia. Então, da forma como eu vejo por tipologia, não queria fazer como não necessariamente é uma coisa escrita na pedra, ou uma lei, ou uma doutrina. A tendência mais é olhar pelo segundo lado. A primeira forma é verdade, mas ela se aprofunda na segunda aqui. Então a primeira é válida, mas vamos adiante. Seremos também reis e sacerdotes, né? Estarmos no trono na eternidade e participando ali daqueles julgamentos mais incisivamente no livro do Apocalipse. Levando nações a conhecer, né, profundamente o Evangelho de Jesus e julgamento que leva à salvação. Então já falei, prefiro a segunda opção, mas é algo que a gente vê por tipologia. Porque esse assunto não é discutido tanto nas igrejas evangélicas, acredito que se seguem doutrinas que já vêm de muito tempo, aquela questão de pai e mãe, doutrinas que já vêm ali, que eles aprenderam ali com seus pais espirituais. Então, no meio evangélico, muita tradição, pelo menos a forma que eu vejo. Então, e eu entendo realmente que existe a questão de pessoas com visões diferentes. Se você trabalha com essa confusão de dar visões diferentes, mas eu particularmente sou muito aberto, eu prefiro essa parte de abrir e dizer, é uma tipologia, a gente vê como espelho embaçado, é uma tipologia, você vê de uma forma diferente, qual é a forma que você vê? Né? Desde que, é claro, não esteja infligindo muito ali com a palavra. Eu acho que não é a forma como Paulo, um dos grandes doutrinadores, viu tudo isso, não através de uma forma conservadora. O Espírito agiu muito nele porque ele viu a tipologia. Né? Então, mas a igreja é o quê? Tem muitas tradições, é a questão do inferno que toma prioridade. Se você toma esse lado do inferno, já fica muito difícil falar sobre reino, né? Porque o que vai fazer sobre reino? Nós já subimos, estamos no trono, né? É o famoso arrebatamento que se chama. Tudo que vai ficar aqui abaixo não vai servir para nada. Então, realmente é uma doutrina que ela não tem base bíblica, na minha opinião, no meu entendimento bíblico, olhando para a palavra. A gente continua esse estudo do Apocalipse, verso a verso, e também aprofundando em temas.